Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de outubro banhava o parque com uma luz suave, mas o ar estava carregado de uma palpável sensação de inquietação. 3 meninas, sujas e famintas, tremiam sob um banco gasto, os olhos arregalados de esperança e medo. Elas tinham ouvido falar de um homem rico, um milionário que vivia na cidade, conhecido por sua generosidade, e não tinham mais nada a perder. Por favor, senhor, nos ajude! Sussurrou a mais nova, uma menina de 7 anos, agarrando o ursinho de pelúcia rasgado. Suas irmãs, um pouco mais velhas, seguravam suas mãos com firmeza, o olhar fixo na figura que se aproximava com um semblante confiante e elegante. O homem, vestido com um terno escuro, parou e observou as 3 crianças. Seu rosto demonstrava uma mistura de surpresa e curiosidade. Ele se ajoelhou para ficar na altura delas. O que está acontecendo? Onde estão seus pais? Perguntou em voz suave, porém firme. Lágrimas escorriam pelas faces das meninas enquanto contavam sua história. Uma família desfeita, um lar perdido e a fome as perseguindo como uma sombra. O milionário sentiu o coração afundar. Abriu a carteira e lhes entregou dinheiro, prometendo levá-las para um lugar seguro. Os olhos das meninas brilharam com uma esperança quase irreal. Mas enquanto se afastavam de mãos dadas com o homem, um ruído aterrador ecoou atrás deles, um grito agudo seguido por um estrondo metálico. O milionário se virou a tempo de ver a menor das 2 meninas desaparecer num clarão de luz e fumaça. Um carro havia perdido o controle e vinha em alta velocidade direto para eles. Ele avançou rapidamente, mas o caos já havia se instaurado. O parque, antes pacífico, transformará-se em um cenário de horror. Meninas gritavam, algumas caindo no chão, outras desaparecendo sob os escombros. O milionário sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele pensara que estava salvando aquelas crianças, mas agora, algo terrível começara. Seus punhos se fecharam. A generosidade não era mais uma opção. Ele precisava sobreviver, precisava proteger aqueles que pudesse, e descobrir quem queria lhes fazer mal. O parque estava silencioso, exceto pelo som distante das sirenes e pelos gritos dispersos de crianças. O milionário David Harrington sentiu o coração afundar. Ele pensara ter trazido um pouco de luz à vida daquelas 3 meninas, e agora se deparava com um pesadelo. A mais nova Lily havia caído no chão, ofegante, com os olhos cheios de terror. Sua irmã mais velha, Emma, tentava desesperadamente protegê-la, enquanto a terceira, Sophie, gritava enquanto tentava escapar dos escombros. David nunca havia presenciado tamanha violência de perto. Sua riqueza e poder eram impotentes diante do caos repentino que havia tomado conta do parque. Com um movimento rápido ele pegou Lily no colo e puxou Emma para trás de si. Sophie, assustada, mas ágil, passou entre eles, e os dois se refugiaram atrás de uma árvore robusta. David olhou em volta. O carro destruído havia desaparecido numa nuvem de poeira e cacos de vidro, e os transeuntes ficaram paralisados de horror. Está tudo bem agora, murmurou ele, tentando acalmar as meninas, mas suas mãos tremiam involuntariamente. Então ele percebeu que algo inexplicável estava acontecendo. A fumaça no chão não era apenas poeira. Um brilho estranho e inquietante subia, como se o próprio parque tivesse ganhado vida. De repente um grito agudo ecoou, diferente do choro das crianças. David virou a cabeça e viu uma figura escura, meio escondida pelas árvores, observando-as. Seu coração disparou. Não se tratava de um simples acidente. Alguém, ou alguma coisa, as havia escolhido como alvo. Lily se aconchegou contra ele, tremendo. Por quê? Por que isso está acontecendo conosco? Perguntou ela com uma voz tão fraca que ele teve que se inclinar para a frente para ouvi-la. David sentiu uma nova determinação tomar conta dele. Medo e perigo eram irrelevantes. Ele tinha que proteger aquelas meninas, descobrir quem queria lhes fazer mal e impedir que aquele parque, que havia sido o refúgio delas, se tornasse seu túmulo. E no fundo surgiu uma pergunta aterradora. Aquilo era apenas o começo. David Harrington manteve os olhos fixos nas 3 garotas. O parque pacífico momentos antes, agora se transformará em um labirinto perturbador de destroços e gritos abafados. O carro destruído havia desaparecido em uma nuvem de poeira, mas a sombra que as observava não se movera. Fiquem atrás de mim, ordenou David com firmeza. Emma e Sophie assentiram enquanto Lily, ainda aconchegada contra ele, murmurava orações silenciosas. David sabia que precisava manter a compostura. Cada movimento, cada som poderia traí-las. A figura se movia lentamente entre as árvores, quase invisível. David sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Não se tratava apenas do acidente, alguém os estava caçando. Uma onda de adrenalina misturada com raiva o invadiu. Quem poderia querer machucar essas crianças? E por quê? De repente um som agudo ecoou atrás deles, o estalo de um galho sob um passo rápido. David se virou a tempo de ver uma sombra correndo em sua direção. Ele agarrou Sophie, empurrando-a para trás de si, mas a figura desapareceu antes que ele pudesse identificá-la. As meninas tremiam de medo. Emma sussurrou, ele quer nos machucar. David cerrou os punhos. Não vou deixar ninguém te tocar. Ele decidiu guiá-los para fora do parque. A saída ficava a algumas centenas de metros, mas cada passo parecia aproximá-los da ameaça. Ao virarem a esquina, um carro preto diminuiu a velocidade, os vidros escuros ocultando o rosto do motorista. O carro parou e um sorriso cruel surgiu através do vidro. A figura que tinham visto no parque estava lá dentro, observando-os como presas. Então, vamos fugir, disse uma voz gélida vinda do carro, distorcida por um sorriso sádico. David sentiu o sangue gelar nas veias. A situação havia passado de assustadora para mortal. Ele compreendeu que não podiam mais simplesmente fugir, precisavam confrontar aquele que queria destruí-los. E no fundo sabia que essa luta seria muito mais pessoal e terrível do que imaginara. Lily apertou a mão dele. Não nos deixe. Ela sussurrou. David olhou-a nos olhos e prometeu em silêncio, eu a protegerei, aconteça o que acontecer. Mesmo que eu tenha que enfrentar o próprio inferno. David Harrington avançou, as meninas agarradas a ele, o coração batendo forte como um tambor. O carro preto seguia a distância, diminuindo e acelerando a cada curva, como se os estivesse testando. Cada semáforo vermelho, cada sombra tornava-se uma ameaça. Não podemos continuar assim, murmurou Emma com a voz trêmula. Ele vai nos alcançar eventualmente. David assentiu com a cabeça. Ele sabia que precisavam encontrar um lugar seguro, mas o parque era isolado e a cidade, de repente, parecia mais hostil do que nunca. Ao entrarem em um beco estreito, um rangido atrás deles os fez se virar. Um segundo carro preto havia surgido do nada, bloqueando a passagem. O medo pareceu paralisar as meninas, mas Lily, a mais nova, fez algo inesperado. Ela apontou para o portão de um prédio antigo e abandonado à direita e sussurrou, por ali. Rápido. David hesitou, mas não tinha escolha. Correu com eles em direção ao prédio. Lá dentro, poeira e teias de aranha cobriam tudo, mas era a única chance que tinham. Trancou a porta atrás deles, respirando com dificuldade. O carro preto permaneceu do lado de fora, seus faróis iluminando a fachada do prédio. Então, um baque surdo ressoou contra o metal. Alguém estava tentando forçar a porta. Quem são vocês? Gritou David, a raiva substituindo o medo. Por que estão atacando essas crianças? Nenhuma resposta. Apenas um silêncio opressivo, seguido por uma risada gélida, como a de um predador brincando com sua presa. David pressentiu que não podiam ficar ali indefinidamente. Precisava bolar um plano. Ao examinar o quarto, notou que Sophie, a mais velha, havia agarrado um pedaço de metal enferrujado. Ela o segurava firmemente nas mãos, determinada, pronta para defender as irmãs. Não vamos deixar que façam isso, disse ela com uma força surpreendente para uma menina de 10 anos. David ficou impressionado com a determinação delas. Essas garotas não eram meras vítimas, elas possuíam uma coragem que poderia mudar o rumo da situação. Ele sabia que precisava não apenas protegê-las, mas também aproveitar a força delas para sobreviver. Do lado de fora, a figura mascarada no carro preto os observava, ciente de que a presa começava a se defender. O jogo tinha apenas começado. David Harrington examinou o cômodo abandonado, procurando uma saída. O chão rangia sob seus pés, as janelas eram altas demais para pular e a porta principal estava ameaçada pelos 2 carros pretos estacionados do lado de fora. A cada segundo que passava, o agressor se aproximava. Precisamos agir, disse David. Mas não sem um plano. Sophie, segurando seu pedaço de metal enferrujado como se fosse uma arma, observava atentamente as janelas e as vigas. Poderíamos criar uma armadilha, murmurou com um rosto sério apesar da pouca idade. David olhou para ela, surpreso com a lucidez da criança. Explique. Sophie apontou para um cano velho e enferrujado que corria pelo teto e para alguns detritos espalhados pelo chão. Se jogarmos isso na porta quando eles tentarem entrar, vai atrasá-los o suficiente para conseguirmos sair pelos fundos. David sentiu um lampejo de esperança. Certo. Vamos fazer isso. Ele deu instruções precisas às meninas. Lily, embora tremendo, seguiu as ordens, posicionando um caixote pesado sob o cano. Emma colocou uma pilha de entulho para estabilizá-lo.
David, enquanto isso, preparava-se para o momento em que atrairiam o atacante para a armadilha. Lá fora, os carros pretos se aproximaram. O primeiro parecia pronto para forçar a passagem pelo portão. David respirou fundo e sussurrou para as meninas. Agora. A porta foi repentinamente aberta com um empurrão, e Sophie deixou cair o cano com um grito determinado. O metal enferrujado bateu contra a porta com um estrondo ensurdecedor. O carro freou bruscamente, seus faróis iluminando o interior do prédio. O agressor recuou, surpreso e furioso. Aproveitando-se do caos, David agarrou Lily e Emma e as conduziu para uma saída lateral atrás de uma velha parede de tijolos. A respiração delas estava ofegante, seus corações batendo como um só. Haviam ganhado alguns preciosos minutos, mas David sabia que era apenas uma vitória temporária. Ele não vai nos deixar ir, disse ele com o rosto sombrio. Ele sabe quem somos agora, e quer algo de nós. Lily, trêmula mas corajosa, apertou a mão dele. Não vamos deixar que ele nos pegue. David sentiu uma determinação ardente dentro de si. Estavam em menor número, mas sua coragem e inteligência poderiam lhes dar a vantagem. E enquanto se afastavam para as sombras da cidade, ele compreendeu que o próximo confronto seria ainda mais terrível, e que seus inimigos estavam preparados para tudo para encontrá-los. David e as meninas encontraram refúgio em um velho armazém abandonado, longe do trânsito e de olhares curiosos. As paredes estavam desmoronando, mas pelo menos ofereciam um alívio temporário. David finalmente podia respirar, ou pelo menos tentar. Quem quer nos machucar? Perguntou Lily com a voz trêmula. Por que nós? David balançou a cabeça. Ainda não sei, Lily, mas pretendo descobrir. Ele vasculhou sua memória e seus contatos. Como bilionário, tinha suas fontes, detetives particulares, ex-agentes de segurança. Precisava saber quem poderia conhecer as crianças ou por que elas eram um alvo. Então informações arrepiantes chegaram até ele através de seu telefone criptografado. A placa do carro preto havia sido rastreada. A investigação revelou um nome, Victor Crane, um homem misterioso obcecado por experimentos cruéis e capaz de rastrear cada movimento das pessoas. David sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Crane não era apenas um criminoso. Ele era um predador metódico, inteligente e terrivelmente perigoso. Ele devia estar seguindo-os há algum tempo, e o caos no parque era apenas o começo de seu plano. Sophie, observando David atentamente, murmurou: "Não podemos ficar aqui. Ele vai nos encontrar." David assentiu com a cabeça. "Precisamos agir antes que ele saiba onde estamos." Enquanto ele falava, Lily fez algo estranho. Ela fechou os olhos, colocou a mão sobre a velha mesa de madeira e murmurou algumas palavras incompreensíveis. Um brilho estranho passou por seus olhos. David franziu a testa, surpreso. "Lily, o que você está fazendo?" perguntou ele. Lily abriu os olhos e respondeu com uma calma surpreendente. "Consigo sentir onde ele está, como um perigo invisível." David sentiu o coração disparar. Seria um dom? Uma intuição incrível? De qualquer forma, essa pequena faísca de poder poderia mudar tudo. Ele entendeu então que proteger aquelas garotas não era apenas uma questão de força física, mas também de estratégia e intuição. Lá fora, os motores dos carros pretos começaram a ronronar novamente. Victor Crane os tinha avistado. David olhou para as garotas, determinado. Eles teriam que lutar, e essa luta seria muito mais complexa do que qualquer coisa que ele já tivesse enfrentado. Um pensamento arrepiante o atingiu. Aquela noite seria apenas o começo de um inferno ainda mais terrível. A noite havia caído sobre a cidade, mas a sombra da ameaça nunca dormia. David Harrington e as 3 garotas se moviam silenciosamente pelos becos desertos, guiados pela respiração constante de sua sobrevivência. O luar iluminava seus rostos contorcidos de medo e tensão. Lily, ainda aconchegada contra David, apertou a mão dele com força. "Ele está aqui, muito perto", murmurou com os olhos fechados, como se visse algo que os outros não conseguiam perceber. David franziu a testa. "Onde?" "Na esquina da rua, atrás dos postes de luz. Ele está olhando na nossa direção, mas ainda não consegue nos ver", respondeu ela com uma precisão que deixou David arrepiado. Sophie e Emma trocaram um olhar incrédulo. Nunca tinham visto Lily se comportar daquela maneira. David pressentiu que aquele dom poderia se tornar a arma mais poderosa delas. Ao se aproximarem do ângulo indicado, Davi deu uma ordem: "Fiquem atrás de mim e sigam meus movimentos." Lily guiou David com uma precisão surpreendente. Quando chegaram a um velho galpão, ela parou abruptamente. "Ele vai virar à esquerda, agora." Como previsto, ouviu-se o rugido de um motor e Victor Crane apareceu num carro preto, seguindo exatamente a trajetória prevista.
David sentiu uma onda de adrenalina. Eles tinham antecipado seu movimento. Aproveitando-se da distração, David deslizou as garotas para dentro do hangar, fechando a porta atrás delas. O agressor, surpreendido pela manobra, freou bruscamente e bateu a porta com fúria. David olhou para as meninas com uma mistura de orgulho e preocupação. Lily, seu dom, vai nos salvar, mas precisamos ter ainda mais cuidado. A menina assentiu com a cabeça. Sinto que ele vai atacar de novo, mas desta vez ele não vai conseguir nos pegar de surpresa. David então compreendeu algo fundamental: a força bruta não seria suficiente. A sobrevivência deles dependia de estratégia, dos instintos de Lily e da capacidade de trabalharem juntos. E enquanto se preparavam para o próximo confronto, ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Victor Crane não desistiria facilmente. Aquela noite seria a primeira batalha de verdade deles, e ninguém sabia quem sairia vivo. O hangar estava mergulhado na escuridão, iluminado apenas pelo pálido luar que filtrava pelas janelas sujas. David Harrington, tenso, examinava cada sombra, cada movimento suspeito. As garotas estavam atrás dele, silenciosas, mas atentas, seus olhos refletindo medo e determinação. De repente, um som metálico ecoou do lado de fora. Victor Crane havia arrombado a fechadura de uma entrada lateral. David sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. O predador de quem eles vinham fugindo havia horas finalmente havia entrado em seu refúgio. Fiquem atrás de mim, gritou ele pegando um pedaço de pau velho que encontrou no galpão. Crane entrou, seus olhos gélidos fixos neles, um sorriso cruel se estendendo por seu rosto. Vocês acharam que sairiam impunes? Sibilou. Vocês são apenas crianças. E vocês? Ele encarou David. Acham que podem me proteger? David não respondeu. Posicionou-se em frente às garotas, pronto para qualquer coisa. Mas o que Crane não sabia era que Lily havia fechado os olhos e estava sentindo cada movimento dele. Esquerda, 2 passos. Agora, ela sussurrou para David. David esquivou-se do primeiro ataque de Crane, que foi surpreendido pela antecipação deles. Sophie, com um pedaço de metal enferrujado, atingiu a perna de Crane, desequilibrando-o. Emma, corajosa apesar do medo, agarrou um cabo elétrico pendurado no teto e o balançou na frente do agressor, forçando-o a recuar. Crane rugiu de raiva. Insuportável, gritou ele. Mas David, usando a coordenação das meninas, conseguiu contê-lo, forçando-o a recuar em direção à saída lateral. Lily abriu os olhos de repente, o olhar brilhando com uma intensidade surpreendente. Ele vai tentar por trás. Avisou. Graças ao seu dom, David conseguiu antecipar todos os movimentos de Crane. Pela primeira vez desde o início da noite, eles tinham uma vantagem, a previsão. Mas David sabia que Crane não desistiria tão facilmente. A verdadeira batalha estava apenas começando, e cada movimento que fizessem tinha que ser perfeito. Enquanto Crane recuava para se preparar para outro ataque, David sentiu uma determinação ardente dentro de si. Eles não seriam vítimas. Não esta noite. Nunca. A noite parecia ainda mais opressiva dentro do hangar. A respiração ofegante de David e das garotas se misturava ao ruído metálico das botas de Victor Crane no chão empoeirado. Cada segundo contava e Crane, frustrado com seus fracassos, começava a perder sua lendária compostura. David respirou fundo. Escutem com atenção, sussurrou para as garotas. Vamos inverter os papéis. Vamos armar uma armadilha para ele. Sophie e Emma sentiram com a cabeça, enquanto Lily fechava os olhos para sentir os movimentos de Crane. David tinha um plano. Usar o espaço confinado do hangar e os destroços para encurralar o atacante e obter uma vantagem estratégica. Quando Crane avançou novamente, David fingiu cambalear, atraindo o agressor para o centro do hangar. No último instante, Lily gritou. Agora! David acionou uma engrenagem velha e enferrujada, fazendo com que um pesado portão de metal caísse no caminho de Crane. Pego de surpresa, ele gemeu enquanto recuava, enquanto Sophie e Emma aproveitaram um momento para bloquear as saídas com destroços e correntes penduradas. Crane rugiu de raiva, golpeando o portão com força. Mas o que deveria ser uma armadilha agora tinha um efeito adicional. O hangar era estreito demais para suas manobras, e cada movimento o encurralava ainda mais. David, recuperando o fôlego, aproximou-se cautelosamente. Acabou, Crane. Você não tem a menor chance. O assassino recuou, os olhos ardendo de raiva, mas um detalhe mudou tudo. Ele tirou um pequeno dispositivo eletrônico do bolso. Você acha que me prendeu, disse ele com um sorriso arrepiante. Você acabou de ativar algo que não pode parar. Uma explosão de luz e fumaça engolfou o hangar. David protegeu as garotas atrás de si, com o coração disparado de medo.
Mas através da fumaça ele percebeu uma mudança. Lily estava parada ali concentrada, como se pudesse pressentir a direção do ataque invisível. Com a poeira baixando, David percebeu que essa luta não se limitaria à força física. A batalha seria mental, estratégica e perigosamente imprevisível. E nas sombras, Victor Crane sabia que estava enfrentando algo que nunca havia encontrado antes, uma presa capaz de perceber suas intenções antes mesmo que elas se manifestassem. O hangar estava tomado por fumaça, poeira e uma tensão palpável. David Harrington sentia o coração acelerado. As garotas estavam atrás dele, tremendo, mas prontas para obedecer às suas instruções. Lily, de olhos fechados, parecia pressentir cada movimento de Victor Crane antes mesmo que ele o fizesse. Crane, furioso, avançou lentamente avaliando a situação. Cada passo era um desafio, cada respiração um aviso silencioso. David sabia que se Crane alcançasse as meninas, elas não sobreviveriam. Ele precisava agir. De repente, Crane brandiu uma faca brilhante. Deixem-nos em paz, ou pagarão o preço final, rugiu ele. David sentiu o tempo desacelerar. Ele só tinha uma opção: atrair Crane para longe das garotas. Mas isso significava se colocar em perigo, sozinho contra um oponente imprevisível e mortal. Atrás de mim, gritou David. Agora. As garotas obedeceram, deslizando para trás de uma pilha de escombros, enquanto David se lançou para frente, encarando Crane. Seus olhares se encontraram e naquele instante, David compreendeu que era uma escolha entre a vida e a morte. Crane atacou com rapidez e precisão, mas David esquivou-se agilmente, usando a tensão do hangar a seu favor. Cada movimento de Crane era antecipado por Lily, que sussurrava instruções precisas. David pressentiu que sua coragem e a perspicácia das garotas poderiam criar uma oportunidade. Num último esforço, ele derrubou uma prateleira pesada sobre Crane, forçando-o para trás e desequilibrando-o. A faca caiu, e Crane rosnou de raiva, encurralado, mas ainda perigoso. David, ofegante e coberto de poeira, ajoelhou-se diante das meninas. Está tudo bem agora, murmurou. Mas no fundo, ele sabia que essa vitória era temporária. Victor Crane ainda não havia revelado toda a extensão de sua crueldade. E enquanto se reagrupavam, um ruído sinistro ecoou pelo hangar. Crane havia deixado um pequeno dispositivo intermitente, sinalizando que o verdadeiro inferno ainda não havia começado. David olhou para as garotas, determinado. Ganhamos um pouco de tempo, mas ainda temos uma última batalha pela frente. O hangar mergulhou num silêncio pesado, quebrado apenas pelo piscar sinistro das luzes da aeronave deixada por Victor Crane. David Harrington sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Cada fibra do seu ser estava tensa. As garotas estavam perto dele, encolhidas, mas corajosas, prontas para seguir suas instruções. Escutem-me, disse David com a voz firme apesar do cansaço. Vamos neutralizar esse homem de uma vez por todas. Lily fechou os olhos e estendeu a mão. Eu consigo sentir. Ele está aqui, está planejando algo pior do que qualquer coisa que já tenha feito antes. David assentiu com a cabeça. Ele sabia que não haveria saída fácil. Crane havia planejado seu movimento final, mas eles iriam usar sua arrogância contra ele. David fez um sinal para as garotas se posicionarem perto das laterais do hangar, atrás dos destroços. Quando Crane reapareceu, saindo por uma das saídas laterais, ele não esperava a coordenação da equipe improvisada. Lily, guiando cada movimento, antecipava seus ataques, enquanto Sophie e Emma usavam tudo o que encontravam para atrapalhá-lo. David saltou para a frente, usando sua força e experiência para desarmar Crane. As meninas participaram ativamente, golpeando e empurrando com determinação. Cada movimento parecia amplificado pelo dom de Lily, dando-lhes uma vantagem inicial. Por fim, Crane tropeçou em uma pilha de caixas, caindo pesadamente no chão. O dispositivo que ele havia deixado para trás estava piscando perigosamente. David se aproximou rapidamente e com precisão cirúrgica, desativou o explosivo no último instante. Ofegante, mas vitorioso, David se virou para as meninas. Acabou, nós vencemos. As meninas irromperam em lágrimas de alívio, atirando-se em seus braços. Lily sussurrou, obrigada, obrigada por nunca nos abandonar. David sorriu, uma emoção intensa estampada em seu rosto. Você me ensinou a verdadeira coragem, e isso não acabou. Vamos reconstruir, juntos. Ao longe, as sirenes da polícia finalmente soaram. Victor Crane havia sido neutralizado, mas David sabia que o que acabará de vivenciar ficaria para sempre gravado em suas memórias. O que começara como um simples resgate transformará-se numa luta pela vida, pela esperança e pela coragem.
E quando o amanhecer despontou sobre a cidade, David, Lily, Sophie e Emma emergiram do hangar, de mãos dadas, prontos para enfrentar um mundo onde, apesar do medo e da crueldade, a esperança e a solidariedade sempre triunfavam.